Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi a ela noticiá-lo aos que estavam com ele, os que estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sobre outra forma e a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo depois, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto ressuscitado. E disse: Ide todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, quero, antes de começar a meditar na palavra do Senhor, que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos e vamos em prece pedir a Deus que envie o seu Espírito Santo para que a reflexão de hoje seja como semente no seu coração. Primeiramente, no meu coração, que estou aqui a levar esta mensagem, que ela faça primeiro em mim maravilhas, que seja eu a testemunhar essa palavra. E que a todos os nossos ouvintes a palavra de Deus também seja semeada no seu coração, para que nós possamos não apenas ouvir, mas pô-las em prática. E que a graça e o Espírito de Deus nos acompanhem sempre, para que nós possamos ser fiéis à sua mensagem, à sua palavra, ao seu Evangelho. Isto porque o Evangelho de hoje nos convida a sermos discípulos. Jesus deu o mandato: ide e pregai. Apesar de, meus irmãos, encontrar sempre obstáculos em nosso caminho durante nosso período de pregação, muitas pessoas não irão acreditar na palavra que nós iremos muitas vezes levar. Mas é preciso sempre ter a persistência. Persistir sempre em levar e anunciar o reino dos céus. Porque nós não estamos aqui para fazer a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus. Nós, seres humanos, somos falhos, limitados, pecadores. Mas a graça do Espírito Santo em cada um de nós faz com que nós possamos ir sempre adiante. E sempre levando a mensagem do Senhor. Então, no Evangelho de hoje, nós podemos ver que Jesus aparece àquelas mulheres. E são elas as primeiras a começarem a pregar. E levam a mensagem da ressurreição. Infelizmente, alguns não acreditam. Depois, outros têm a graça de poder ver o ressuscitado e também levar esta mensagem a outras pessoas que também, infelizmente, não acreditam. Até que Jesus aparece aos 11, aparece aos 11 apóstolos, lembrando aqui 11 pelo fato de que Judas, que seria o 12º, foi o traidor e após isso se enforcou. Então agora apenas se encontram 11 apóstolos. E ele aparece aos seus 11 apóstolos e vai dar uma dura nestes apóstolos, porque eles muitas vezes não acreditaram se não viram Jesus Cristo diante deles. Não acreditaram na palavra. E não acreditaram também que, como o próprio Jesus Cristo já havia dito em vida antes de morrer, que ressuscitaria. Tanto é que ele vai dizer: felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Isto daí, meus irmãos e minhas irmãs, é um grande exercício da nossa fé. A fé no Jesus ressuscitado. Na fé que Cristo ressuscitou dos mortos. Então, todos nós, batizados, somos chamados a pregar o Evangelho. Você que nos escuta é batizado, você tem a missão de evangelizar. Ah, mas eu não sei falar. Desde que o Senhor age através de você.
Jeremias era gago. Perdão, Jeremias era uma criança, como ele mesmo vai dizer lá em Jeremias capítulo 2, se não me falha a memória, no capítulo 1 mesmo. Ele era apenas uma criança e o Senhor foi lá e capacitou. Moisés, que era gago, e mesmo assim foi um grande arauto da palavra do Senhor que libertou os hebreus do Egito. E tantos outros que dentro da sua limitação e da sua pequenez foram grandes e verdadeiros arautos do Evangelho. Estou aqui com o texto da exortação apostólica Verbo Domini do Santo Padre o Papa Bento XVI, em que ele diz algo sobre a missão, a sua missão. Estou falando para você, ouvinte, que nos escuta, a sua missão como batizado. Ele diz: a missão de anunciar a palavra de Deus é dever de todos os discípulos de Jesus Cristo em consequência do seu batismo. Nenhuma pessoa que crê em Cristo pode sentir-se alheia a esta responsabilidade que deveria, de fato, a ela pertencer sacramentalmente ao corpo de Cristo. Esta consequência deve ser despertada em cada família, paróquia, comunidade, associação e movimento eclesial. Portanto, toda a igreja, enquanto mistério de comunhão, é missionária. E cada um, no seu próprio estado de vida, é chamado a dar uma contribuição incisiva no anúncio do Evangelho cristão. Então, meus irmãos, ele aqui está dizendo, dependendo do seu estado de vida. Ah, mas eu trabalho, eu sou professor, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu sou cirurgião, eu sou o que for. Você é chamado a evangelizar dentro do seu estado de vida, pelo fato de ser batizado, como nos lembra Bento XVI aqui, na sua exortação Verbo Domini. E o Papa Francisco vai nos dar também uma forcinha de como devemos fazer isso. Mas como eu começo? Como é que eu começo a levar a palavra de Deus? Aí você pode até pensar, no Evangelho de hoje que nós meditamos, os apóstolos que estavam com Jesus, ao ouvirem as pessoas pregando que ele foi ressuscitado, não acreditou, quanto mais eu vou fazer que uma pessoa acredite nos tempos de hoje. Mas você não pode desistir, e aqui estou com a exortação também evangelical do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, em que ele vai nos dar os subsídios necessários para que nossa pregação realmente tenha efeito. Nossa pregação realmente faça frutificar no coração das pessoas a mensagem da palavra. E ele diz o seguinte: é preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Olha só o que ele vai dizer. Que é em vão, sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor. Olha só, as tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantando-nos com o cansaço e as dificuldades, e o torpor apaga-se. O que o Papa Francisco quer dizer aqui? Olha só, você tem que ter momentos prolongados de adoração. Você tem que ser uma pessoa que adora o Senhor. Nessa mesma exortação ele vai dizer assim, evangelizadores com espírito, quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. É aquele princípio máximo da ordem de São Bento, ora et labora, orar e trabalhar, é missão de todos nós. Seja um enclausurado, seja você na sua vida social, você é chamado a orar e trabalhar. E trabalhar também, não só no sentido manual, mas também no sentido de propagar o reino dos céus. E ele vai dizer aqui, olha, momentos prolongados de adoração. Você tem que ser uma pessoa que dobra seu joelho diante do Santíssimo Sacramento e adora o Senhor. Também de encontro com a palavra. Você tem que ser uma pessoa que abre a sua Bíblia e não deixa ela apenas empoeirada na sua estante, e que medita na palavra do Senhor para pô-la em prática. Primeiro você põe em prática e assim levar adiante a mensagem do reino. E ele diz, de diálogo sincero com o Senhor. Ou seja, adoração, meditação da palavra
e agora você dialoga. Isso são os passos iniciais daquele que deve pregar a palavra do Senhor. E como já falei, todos nós batizados somos chamados a evangelizar. Mas antes é preciso que nós façamos como o Papa Francisco aqui nos ensina: adorar, ler, meditando na palavra e também dialogar. E ele fala aqui, ó, é bem interessante a palavra que ele diz, diálogo sincero. Isso quer dizer o quê? Do fundo do seu coração. Você tem que falar do mais profundo do seu ser. Evite palavrinhas muitas vezes bonitas. Fale com sinceridade. O Senhor conhece o teu coração. Diante dele, entregue-se completamente e totalmente. E ele vai dizer o seguinte: sem essas coisas, ele vai dizer aqui, que sem essas coisas, o cansaço e as dificuldades e o odor vão começando a se apagar. Então você não tem aí realmente uma evangelização frutífera, que vai dar frutos. É preciso fazer isso, meus irmãos. É preciso que quando nós pregamos, nós não sejamos muitas vezes como aqueles discípulos que, ouvindo o testemunho daquelas pessoas que viram Jesus ressuscitado, não acreditaram. Por quê? Porque muitas vezes estavam na desconfiança, no medo, no pecado, na preguiça, na comodidade, no conformismo. Muitas vezes apegado até mesmo a coisas materiais e não abre o seu coração. Então, o pregador, ele primeiro tem que fazer isso. E também, nós que iremos receber a mensagem, também temos que fazer isso para que quando o irmão vier pregar a palavra de Deus, a gente também tem o nosso coração aberto. Todos nós, sem exceção, é chamado a ser evangelizador. E eu quero finalizar minha reflexão aqui com um apelo de Paulo, que ele faz na carta aos Gálatas, que se encontra em Gálatas 1, versículo 10. Ele diz o seguinte: é porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E o mesmo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele vai dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, meus amados irmãos, encerrando aqui nossa meditação com as palavras do apóstolo, que nós devemos pregar o Evangelho, levar a boa nova do Senhor, não para agradar aos homens, não para ser bem visto aos olhos dos homens, mas para agradar a Deus. Pois sendo assim, para agradar a Deus, nossa mensagem ela vai ser de efeito no próximo, porque a gente não vai falar para agradar o próximo. Se for para agradar o próximo, a gente vai falar aquilo que ele quer ouvir. Mas se eu for falar o que a palavra de Deus é, ele vai ter que ouvir o que ele não quer ouvir para que ele se converta. A palavra de Deus, ela tem este caráter de conversão, mudança de vida. E ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém.